Olá, esse mundo hoje está bem cansativo, com muita informação, enxurrada de informações na internet, e às vezes nossos alunos, as crianças, têm informações distorcidas ou fragmentos de informações. Como nós podemos lidar com todos esses dados, com todas as informações? Então, a engenharia tem esse trabalho de estruturar de forma correta, de usar técnicas para canalizar e construir um conhecimento sólido, alicerçado, um edifício do conhecimento. E a arquitetura vai organizar, depois que a estrutura está pronta, no local certo. Então vamos lá, especificamente vamos falar sobre algumas técnicas de engenharia, de como aplicar. E qual a diferença entre engenharia da educação e arquitetura do conhecimento. Bem, como eu falei, a arquitetura ela vai organizar depois que a engenharia construiu. Mas como eu falei, a gente está cheio de volume de dados e aqui eu separei algumas técnicas que pode ser útil como a gente organizar os dados. São técnicas de engenharia aplicada à educação. Técnicas eficientes que já foi comprovado, na verdade, são coisas que já usamos na área de ensino, na área de educação. Eu tenho aprimorado, né, fiz algumas teses, alguns artigos sobre isso, tenho estudado muito sobre isso e tem funcionado, e como falei, coisas que já tenho usado na educação, mas às vezes não tem sistematizado da forma que eu tenho feito aqui. Então a gente tem que ser um administrador de dados, de informações. O professor tem essa função de organizar os dados, priorizar, organizar e manter, né? Não adianta ali os dados, as informações, a engenharia vai processar os dados, transformando em informações para gerar conhecimento, e o conhecimento só ocorre quando aquilo é aplicado, quando é usado. Eu sei, mas eu não faço. Então você realmente não aprendeu. Eu ensinei, mas você não entendeu. Então, não houve aprendizado. Então, vamos ver. A gente tem muita demanda e a gente tem que seguir uma técnica de priorização e estimativa. A gente vai priorizar o que é mais importante e a estimativa de alcançar esse conhecimento. A gente vê que tem eventos na escola, tem feriado, tem festas, tem o diário para nós fazermos, tem o planejamento, tem os conselhos de classe, as reuniões de mestre, reuniões de várias coisas administrativas também, né? Quando a gente vai fazer planejamento pedagógico e outras coisas, fora imprevistos, que às vezes aparece pai fora do dia da reunião, precisa conversar, ocorre ocorrências na escola normal. Então, a gente tem que estimar com uma margem, né, de flexível, de alteração, por isso que o aprendizado é iterativo, que a gente vai sempre analisando e corrigindo os pontos de falha, né? Então a gente vai priorizar como? O que é mais importante, né? A gente usa algumas técnicas e fala, isso tem que ter. Isso talvez tenha importância, pode ser necessário, mas não é tão, ou seja, isso não pode faltar. Isso talvez seja necessário. Isso não, eu já descarto. Não precisa mesmo. Então você vai priorizando. E depois você vai botando a ordem de priorização. Pode enumerar, né, conforme você quiser. E a gente vai priorizar os assuntos, os tópicos. E depois a gente vai ver também, conciliar, fazer um interlace entre, né, o que é importante e o que ele precisa. Por exemplo, a base, a engenharia vai construir a base, como eu falei. Por exemplo, isso é o tópico 1, é o mais importante que tem. Mas lá no tópico 8, é necessário que ele tenha esse conhecimento do tópico 8 para que um ocorra, né? Por exemplo, o tópico 1 que ele precisa aprender agora expressão matemática, mas ele não sabe a soma, a subtração, ou no outro tópico não sabe a ordem de resolver, né? Se é primeiro multiplicação, ou primeiro é soma, e, né? Ou subtração, multiplicação, divisão, primeiro, né? Primeiro que está entre parênteses, conchetes, já. Então,
dá uma pincelada, faz aquilo que é necessário para que o tópico 1, que é o tópico âmago, né? O âmago da questão é o tópico principal, é a prioridade. Você não vai expandir aquele outro tópico que está lá atrás. Você apenas vai dar as noções básicas para que o 1 possa ocorrer, é dar o suporte. Quando chegar lá no tópico 8, ou seja, às vezes pode não chegar, por isso que eu falo, estimar, por isso pode dar prioridade. Porque assim, no final tudo é prioridade, vou ter que ensinar tudo de qualquer forma, mas vamos ver o que é mais importante. Sem isso, ele não pode terminar o ano letivo. Sem isso, ele não pode concluir essa matéria. Tópico mais importante, sem isso de história, sem isso de geografia, sem isso de esses assuntos aqui, ele não pode deixar de saber. Por isso que eu falo do método ágil, que você vai direto ali. Agora, essa outra técnica de priorização e de estimativa. E somada a isso, a gente vai usar, como eu falei, uma técnica chamada produto mínimo viável. Ou seja, sobre esse assunto, eu tenho pouco tempo, eu tenho que dar rápido. Qual o mínimo que ele precisa saber sobre assunto? O que ele precisa saber para entender o básico? Ele pode não dominar. Mas se perguntar sobre aquele assunto, se tiver um exercício, uma prova sobre aquele assunto, ele vai ter pelo menos uma base para ter uma noção e falar sobre aquilo, ou eliminar as alternativas erradas. Ele vai conseguir resolver. É o mínimo, ou seja, o produto mínimo viável seria, em um projeto de engenharia, aquele mínimo suficiente para que aquela máquina funcione. O mínimo suficiente para que aquilo funcione. Não vai ter uma estética perfeita, bonita, não vai ter todas as funções, mas aquilo vai funcionar. E você vai gerar e vai administrar lá, que a gente chama a gestão da dívida. Ou seja, o que eu estou devendo naquela matéria? Eu dei isso, mas aquilo eu estou devendo. Uma hora eu vou pagar. Se der tempo, futuramente eu vou pagar. Vou jogando para frente, ou seja, aquilo que vai ficar devendo. Aí você pode pagar o quê? Como atividade para casa, como reforço, uma atividade online, né? Então a gente viu essas técnicas de engenharia. E a arquitetura vai mostrar como ensinar da melhor forma possível, como nosso cérebro foi arquitetado pelo Criador. Nosso cérebro foi feito para imprimir imagens. A gente, nos tempos antigos da cultura oral, as pessoas tinham bastante criatividade, imaginação. Você contava as histórias, ela visualizava, lembrava. E hoje a gente tem que reviver isso, a gente tem que visualizar. Você vai contando, você passa um exercício de matemática, a criança, antes de botar no papel, pode usar o papel como apoio também, como se fosse expressar seu pensamento, mas por isso que tem os rascunhos, vai ali tentando visualizar, vai treinando o cérebro a ficar cada vez mais rápido, agilizando. Poxa, imagine, quanto é que é 2 vezes 8? Então eu vou imaginando na minha mente. 8 coisinhas 2 vezes, eu posso estar contando. Com o tempo você vai ser automático. A gente vai automatizar o ensino, como eu falei outra vez. Então a arquitetura vai arquitetar de uma forma de imagem, você vai colocar os números, vai desenhar, vai colocar a história, você vai visualizar. Ciências, como eu falei outra vez, você pode usar vídeos de história. Imagine a história ali visualizada, trecho de filmes, né? Como eu falei, às vezes não tem um vídeo, um desenho sobre aquele assunto, mas muitas vezes eu edito, já tem momento que eu tenho que traduzir, dublar, às vezes dublo ali na hora, às vezes faço um vídeo lá, o CapCut, no Canva, e vou. Então a arquitetura vai coisar, como eu falei, a arquitetura do caderno. Quando eu olho aqui, eu quero ver uma coisa de matemática. Já sei que matemática é importante, tá aqui de amarelo. Eu já abro, já sei que lá tá matemática. Aí depois passa outra matéria, depois vem matemática. Eu falei sobre o caderno, a arquitetura do caderno. Eu sei português, eu escolhi a cor roxa, porque português é uma coisa bem difícil. Aí agora eu quero consultar algumas dúvidas que eu tenho que eu soube no dia a dia. Aí eu fiz um pequeno dicionário, uso aqui de vermelho, né? Vermelho, pare, tá aqui. Já abro, já sei, poxa, essa fórmula, essa regra de gramática, essa regra de acentuação que eu sempre esqueço, coloco nessas partes mais importantes. Então eu usei, né, eu falei a respeito do caderno, esses marcadores aqui coloridos que você vai organizar
também. Então, esse é o trabalho da arquitetura, organizar o conhecimento